Olá pessoal, sou Jamila Ribeiro e vamos à nossa coluna em vídeo do mês aqui na L Brasil. Eu decidi falar sobre um tema que é um tema muito difícil, muito duro, mas que é fundamental que a gente discuta, sobretudo e depois dessa repercussão do caso do Robinho, né, que a gente discuta sobre cultura do estupro. Muitas pessoas têm dúvidas em relação a esse termo, quando a gente fala cultura do estupro, discorda ou esvazia. O que a gente quer dizer quando a gente fala em cultura do estupro? A gente está falando que são comportamentos que acontecem na sociedade diariamente, frequentemente, e que são relativizados ou naturalizados. E nós não podemos naturalizar o que é de uma cultura. Quando a gente fala de cultura do estupro, a gente está falando que se fomos nós que construímos isso, é nosso dever desconstruir e não aceitar esses comportamentos como naturais. Um dos aspectos, né, dessa violência, né, vem desde da naturalização do assédio, o quanto que o assédio ele é naturalizado na nossa sociedade, quantas mulheres têm aí relatos para contar de abordagens que receberam na rua, abordagens indevidas, violentas, e quando nós reclamamos, o que muitas vezes as pessoas dizem pra gente, mas é só um elogio, mas também agora não pode mais elogiar, então a gente não percebe o quanto que esse assédio, ele impede muitas vezes o nosso direito à cidade, da gente viver em sociedade plenamente. Primeiro porque a gente tem medo, né, da violência sexual, do ato em si. Segundo, que a gente não tem o nosso direito de ir e vir respeitado quando somos assediadas na rua dessa maneira. E essa visão é colocada como uma coisa normal que a gente tem que se acostumar com ela. Isso faz parte da nossa cultura, infelizmente, e dessa cultura também de não respeito à mulher, de não respeito ao corpo da mulher, não respeito a mulher como um sujeito. Um outro aspecto que a gente pode trazer também é o desrespeito ao não. Como também é romantizado, colocado como quando a mulher está falando muito não é porque na verdade ela quer. Dizer não é dizer sim. Na verdade ela só está fazendo doce, que é a expressão muitas vezes que se usa quando a gente diz não. Não há um respeito ao não. Quando a mulher diz não, eu não quero. Né? Existiram várias campanhas importantes de não assédio durante o carnaval, porque também é um momento em que as pessoas, os homens, acham que podem assediar as mulheres, que podem beijar à força, isso é violência, né? Que pode tocar no corpo da mulher, não vê a mulher como um sujeito dono do seu próprio corpo. Porque o corpo da mulher é visto como uma propriedade, a mulher é vista como uma propriedade do homem. Um outro fator, né, também importante dessa cultura é a objetificação dos corpos das mulheres. A gente vive numa sociedade que objetifica os corpos. Muito importante discutir também o papel da indústria pornográfica nisso tudo. E a uma indústria bilionária no momento de pandemia, em que vários setores estão sentindo o impacto econômico da pandemia, a indústria pornográfica foi uma das que mais cresceu. E é muito importante que a gente discuta isso, e não pela perspectiva do moralismo. Para mim não é uma questão moral, é uma questão política, de como que nós mulheres somos retratadas nesses filmes, de como muitas atrizes relatam as violências que sofrem nos sets de gravação, e o quanto que aquela imagem violenta de submissão da mulher nesses filmes é a imagem que muitos homens vão ter das mulheres, das relações sexuais. É por isso que muitas de nós têm relações sexuais extremamente desagradáveis e violentas, porque esses homens são educados a partir desses filmes que nos subjugam e nos colocam num lugar de violência e não da troca, da reciprocidade, do respeito. Então é muito importante a gente discutir, sobretudo hoje, com esse momento, né, de redes sociais, em que adolescentes têm acesso, vão lá, jogam e têm acesso a esse tipo de conteúdo, e o quanto que precisamos discutir, o quanto que a pornografia, ela automatiza o prazer, como vai dizer muito bem Audre Lorde no seu
textos, usos do erótico, fazendo essa diferença entre o erótico e o pornográfico, né? Ela fala que o pornográfico ele retira o erótico como o poder da mulher, porque ele automatiza o prazer e nos coloca num lugar somente de objeto e não de sujeito do prazer também. A maioria dessas representações, né, legitimam esse lugar. Então é importante também de discutir isso. Para além disso, né, desses tópicos que eu acho que é importante de falar, que a gente não pode naturalizar, né, o fato da gente sair às ruas e ser incomodada, tem a questão do Brasil ser um dos países em que mais se comete violência sexual contra meninas e mulheres. E, infelizmente, a violência sexual que atinge as meninas acontece majoritariamente dentro de casa, pelos pais, pelos padrastos, pelos tios, pelos avós, e infelizmente são dados alarmantes que faz com que a gente tenha mais de 10 abortos no Brasil por dia em meninas, crianças. A gente acompanhou recentemente o caso da menina de 10 anos violentada pelo tio no Espírito Santo, depois todos os desdobramentos criminosos, né, dela ter o seu nome exposto, as pessoas terem ido ao hospital, outras violências ainda que foram cometidas contra essa menina, mas infelizmente o caso dessa menina não é um caso isolado. Infelizmente no Brasil todos os dias acontecem casos como esses e meninas como essas estão tendo que fazer aborto quando sobrevivem a essa violência sexual. E as mulheres também extremamente atingidas por essa violência por conta dessa cultura do estupro que naturaliza as violências contra as mulheres, que naturaliza a objetificação do corpo feminino, que naturaliza o assédio, que coloca a mulher como propriedade e não como sujeito. Então é fundamental que de fato a gente discuta essas questões, que a gente não trate como erro, né, ou como algo, pessoa que extrapolou um dia. A gente não está falando de caso isolado, a gente está falando da forma como as mulheres são vistas na sociedade, da forma como essa construção sexista, essa ordem patriarcal vulnerabiliza os nossos corpos, que são vistos para ser corpos que podem ser violados, corpos que podem ser invadidos, corpos que podem ser assediados. É fundamental que a gente, de fato, entenda a profundidade dessa questão quando nós estamos falando de cultura do estupro e o quanto que, infelizmente, o Brasil é um dos países campeões em estupros, é o 5º em feminicídio, é o 4º em casamento infantil. Isso significa o quê? Que as meninas não estão tendo oportunidades de fato, né, de serem cidadãs, fica infelizmente num ciclo de exclusão dessas meninas, o quanto que o Brasil é visto como um lugar, né, de exploração sexual de crianças e adolescentes internacionalmente também, e o quanto que essa discussão ela é fundamental que a gente faça para que a gente possa pensar mecanismos de enfrentamento a essas violências. Infelizmente, atualmente no Brasil, a Secretaria de Mulheres cortou drasticamente o orçamento para pensar políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, e nós precisamos pensar de fato quais são os projetos políticos que nós estamos apoiando, porque a depender desses projetos políticos vai significar mais mortes, mais descaso, mais precarização da vida das mulheres, e nós precisamos discutir esses temas com muita seriedade. A questão do respeito ao não, a questão do não consentimento. Se não há consentimento, é violência, e a gente, né, nós como mulheres, podermos sermos respeitadas, né, como sujeitos. Um outro ponto também que eu acho importante de levantar, fundamental, na verdade, é que essa cultura do estupro também vem com esse processo de colonização em que as mulheres negras eram violentadas e estupradas. Depois cria-se toda essa ideia romântica de miscigenação, sem dizer que essa miscigenação nasce fruto de estupros de mulheres negras. É importante dizer o quanto que já está na raiz desse país, infelizmente, o quanto que esse país é fundado nessa violência colonial, que, claro, escraviza, objetifica, coloca num lugar de não humanidade as pessoas negras, mas para que, além disso, para as mulheres negras também um espaço de violação
dos seus corpos pela violência sexual. Então é muito importante a gente entender, quando a gente está falando de cultura do estupro, por que que nós estamos falando de cultura do estupro, por que que é fundamental a gente entender as suas consequências para que a gente não naturalize, né, para que a gente possa pensar mecanismos de fato de enfrentamento a essa realidade perversa que infelizmente atinge todas as mulheres no Brasil. As mulheres negras, as meninas negras são as mais atingidas por essa violência, já traz infelizmente esse histórico colonial, mas é uma violência que atinge a todas as mulheres.